descobri que eu tô grávida, mesmo antes de dar positivo, ou seja, com um exame de sangue, um teste de laboratório dando falso negativo. Mulheres que sentem que estão grávidas, fiquem ligadas nos instintos de vocês e nos sintomas que eu vou falar aqui, porque mesmo com um teste provando que eu não tava, no fundo eu sabia que eu tava. Então, como eu já falei pra vocês lá no vídeo das reações da gravidez e contando pra vocês que eu tava grávida, não é um baby das Maldivas, como a maioria das pessoas pensam que é, porém, ele acabou acontecendo por conta das Maldivas. Eu não tomava anticoncepcional, sei lá, faz uns 6, 7 anos. Tinha parado porque eu não me sentia bem e me cuidava de outras formas para não engravidar. E a minha menstruação, ela era super reguladinha. Inclusive, eu e o Maurício, nesses 8 anos de relacionamento, a gente nunca teve na dúvida se eu tava ou não grávida. Sempre foi tudo muito certinho. Inclusive, eu usava aqueles aplicativos também para controlar, para anotar direitinho a última menstruação, sintomas e tudo mais. Só que logo para nossa viagem das Maldivas, viagem de noivado, eu ia estar menstruada. Então o que eu fiz? Tive a brilhante ideia de tomar uma cartelinha de anticoncepcional só naquele período que eu ia menstruar. Que a gente viajou, acho que foi lá pelo dia 1º, dia 4 de novembro, por aí, início de novembro, e era bem quando eu ia ficar menstruada. E aí eu tomei uma cartela de remédios ali naquele período, um pouquinho antes de viajar, pro corpo já saber que não era pra menstruar, né, pra ver se ia dar certo, se não ia descer a menstruação mesmo na viagem, e realmente deu certo, não desceu a menstruação da viagem, e eu fui menstruar lá pelo dia 14 de novembro, quando acabou a cartela e quando a gente tinha já voltado de viagem. Inclusive, essa data da minha última menstruação é a data que a gente conta como se já tivesse grávida desde então. Para quem não sabe, inclusive eu não sabia disso, os médicos contam as semanas de gravidez pela DUM, que é a data da última menstruação, ou seja, o primeiro dia que tu menstruou pela última vez, que então foi esse dia 14 de novembro que eu comecei a minha última menstruação, né? Que era pra ter começado, na verdade, lá pelo dia 1º de novembro. Mas, como eu tomei anticoncepcional, não desceu nessa época. E aí eu fiquei menstruada dia 14 de novembro até mais ou menos dia 22 de novembro. E o bebê foi feito no dia 28 de novembro, num domingo. E uns 5 dias depois, mais ou menos 4, 5 dias, eu já senti o meu corpo diferente e já comecei a sentir os sintomas de gravidez. E sim, isso é muito cedo pra sentir, mas eu já senti. Então o primeiro sintoma que eu tive foi muita vontade de fazer xixi. Uma vontade assim, ó, descomunal, que era muito incômoda. Eu fazia xixi, saía do banheiro e já tava com vontade de novo de fazer xixi. Às vezes eu ficava tipo com uma cólica, que não era cólica, era um incômodo na bexiga, mas sabe quando a gente tá com aquele desconforto grande, que quer ficar deitadinha, encolhidinha? Era assim, de tanta vontade de fazer xixi. Parecia uma infecção urinária mesmo, uma cistite. E eu achei isso muito estranho, porque eu não tenho cistite, normalmente. E aí, junto disso, eu senti outras coisas no meu corpo muito diferentes, como o meu peito extremamente sensível e extremamente diferente. Eu não sei nem explicar pra vocês. Mas eu gravei um vídeo que eu até tinha esquecido desse vídeo e esquecido que eu achei tão cedo que eu tava grávida, mas eu lembrei rolando o rolo ali da minha câmera e achando esse vídeo. E também eu sentia aquela sensação de pressão baixa muito forte, de vertigem, sabe aquelas tonturinhas? Sendo que eu tenho pressão baixa normalmente, e essas vertigens pra mim, de certo modo, é normal. E ainda assim, eu sabia que eram vertigens e tonturas diferentes das que eu tenho normalmente. Então eu já tava ligando tudo e achando tudo muito estranho. Ó, vou rodar aí o videozinho pra vocês. Tô muito louca, eu não vou mostrar pra ninguém esse vídeo, mas eu tô grávida. Meus peitos... Sério, eu acabei de derrubar meu celular porque eu fiquei tonta. Eu sempre fico tonta quando eu levanto aquelas vertigens, mas é porque eu tenho pressão baixa, mas agora é um tonta diferente. Agora eu tô sentindo meu peito muito.
Mas aí, nesses pensamentos aí, do nada eu desencanava também. As outras 24 horas do dia que eu não gravei esses vídeos, que eu não pensava sobre isso, eu já pensava que eu não tava também. Porque, enfim, são pensamentos que às vezes a gente tem e que do nada vão embora. Mas se eu não tivesse registrado, eu não ia ter isso tão forte na minha memória assim. E aí, depois de uns dias, com essa infecção urinária, essa sensação de fazer xixi, dentre outros incômodos, e eu achava realmente que eu tava com uma infecção urinária, né? Afinal de contas, o que é esse incômodo tão forte e vontade de fazer xixi? É cistite, infecção urinária. E aí eu fui no médico para fazer exames e como eu tinha outros sintomas também, a médica pediu um HCG, né? Um exame para saber se eu tava grávida, um exame de laboratório. E adivinhem qual foi o resultado? Negativo. Foi aí que eu tive o meu falso negativo. Daí, ok, vida que segue, desencanei disso. Ela não me passou remédio, porque ela disse que não acusou nada assim muito grave de infecção urinária nos meus exames. Teste também negativo, bola pra frente. Fui lá viver minha vida, inclusive bebi umas coisinhas, bebi gin tônica, bebi chopp, mas não adianta, né? Quando a gente se conhece, conhece o nosso corpo, a gente sabe que tem alguma coisa diferente na gente. Eu acho que tem muito isso de instinto também, sei lá, se já é um instinto de mãe, alguma coisa que a gente nota que tem alguma coisa errada. Andressa, não bebe assim, Andressa, pensa melhor, enfim, eu ficava com a minha cabeça a mil. Mesmo a razão dizendo, não, tu não tá grávida, tu tem um teste aqui na tua mão dizendo que tu não tá grávida, é a ciência te dizendo isso. E junto disso, uma outra coisa muito louca que aconteceu foi aquele episódio da avó do Maurício, que eu contei pra vocês no outro vídeo, que a gente foi tomar um café na casa dela e ela disse que vinha um bisneto por aí, ela queria muito um bisneto e que ela sonhou com um bisneto e que ela tinha certeza que vinha um bebê na família por aí. E aí, juntando isso e mais os meus sintomas, eu fiquei, opa, já voltei a pensar um pouco mais sobre isso. E para vocês terem noção, as mulheres, a maioria das mulheres, começa a notar as diferenças e os sintomas de gravidez só quando a menstruação vai atrasar. Ou seja, eu era para sentir os meus primeiros sintomas lá pelo dia 14 de dezembro, quando a minha menstruação atrasasse. Inclusive, os testes, para quem quiser saber, eles acusam com mais precisão quando atrasa a tua menstruação. Antes disso, pode muito dar um falso negativo, como o meu deu, porque eu fiz o teste no dia 10 e isso é muito cedo. É bem antes da menstruação, do atraso da menstruação, né? E aí os níveis de HCG no nosso corpo não estão tão presentes ainda. Por isso que às vezes não vão acusar que está positivo, mesmo estando positivo. Então eu já senti os primeiros sintomas lá no dia 2, fiz um teste no dia 10 e a maioria das mulheres só sentiria dia 14, 15, 16. Pra vocês terem uma noção do quanto foi cedo que eu senti o meu corpo. E eu fiz o teste de laboratório qualitativo, que diz positivo ou negativo. E ele sai no mesmo dia, se eu não me engano. E tem também o teste quantitativo, que ele é mais preciso, ele diz os níveis de HCG que tem no corpo da mulher. E ele demora uns 3, 4 dias pra ficar pronto, se eu não me engano. E aí, continuando com todos esses sintomas estranhos, no dia 15, eu gravei mais um videozinho. Sei lá, eu fui gravando pra registrar, né? Vai que, né? E foi bom, porque eu acabei lembrando de coisas que eu nem sabia que eu sentia. E aí eu fui sentindo junto aquela minha angústia e é até legal pra eu contar pra vocês e compartilhar com outras futuras mamães que também estejam na dúvida. E detalhe, no dia 15 já era pra estar descendo a minha menstruação. Já fiz um teste, já deu negativo, né? Isso foi no dia 10. Hoje é dia 15. E eu tô sentindo algumas coisas estranhas, assim. Tinha desencanado total da minha cabeça de estar grávida. E aí a gente foi tomar um café na casa da avó do Maurício, lá no sítio. E ela disse, tava falando de bisneto, que quer ter bisneto. E sonhou com um nenê, com uma criança. E que era certo que vinha bebê por aí. Aí depois disso eu fiquei com uma pulguinha na orelha, assim. Agora eu tô com umas tonturinhas, o que é normal pra mim, porque eu tenho pressão baixa. Porém, agora já é 9h13 da noite. Eu já comi bastante, que normalmente eu tenho, sei lá, quando eu me alimento pouco ou quando tá muito calor. Eu já comi o dia inteiro
né? Assim, eu almocei, então eu jantei agora há pouco, tomei café, então não era pra eu estar com tantas tonturinhas, e eu tô. Não sei se isso pode ser um sintomas também. Entre hoje e amanhã é pra eu menstruar, eu não menstruei ainda. O meu seio ficou muito sensível aquela vez que eu filmei, que tava na primeira semana. Hoje ele deu uma sensibilizada, mas nada comparado àquele dia. E no mais, acho que tá tudo normal. Eu vou esperar mais uns 2 dias pra ver se não vai descer a menstruação. E se não descer, eu vou fazer um teste de farmácia pra ver se tem alguém aqui ou se estou sozinha, só tendo algumas loucuras na minha cabeça. Foi eu desligar a câmera, celular, e me deu uma pontadinha na barriga. Ficou me dando assim constantemente. Não sei se isso é alguma coisa. E no dia 16, eu senti mais incômodos e de madrugada, e eu não conseguia dormir por causa disso. Tanto pelas coisas da minha cabeça, esses sintomas, quanto também umas coceirinhas que eu tava, tipo umas mini alergias, e que depois eu fui pesquisar e também perguntei pra médica se tinha alguma coisa a ver. E sim, não é um sintoma tão comum assim de gravidez, mas é um sintoma de gravidez. Anotem aí também, caso vocês tenham essas coceirinhas, porque pode ser o nível do HCG, do hormônio da gravidez, agindo no teu corpo e mudando o teu corpo, a tua pele. Por isso que dá esse incômodo. E eu tava com essas coceirinhas, eu tava com pensamentos, com outros sintomas e eu não conseguia dormir. Fiquei um tempão acordada de madrugada. E eu não tenho problema de dormir, não tenho insônia geralmente, então mais uma coisa bem diferente. Eu gravei esse videozinho aí. São 4h07 da madrugada pro dia 15 pro dia 16. Hoje é dia 16 no caso, e eu tô com umas coceirinhas no corpo. Mini coceirinhas em lugares diferentes, assim. Tipo umas alergiazinhas, sabe? Gente, são quase 6 da manhã, são 5h55, eu tô acordada ainda. Só queria dormir. E aí, no dia 18 foi o ápice, eu já não aguentava mais esse sentimento, essa dúvida. Comprei um teste de gravidez, que foi aquele dia louco lá da janta que eu falei pra vocês, né, no dia da descoberta. E antes disso eu gravei mais um videozinho que eu vou passar aí pra vocês, que mostra muito o que eu tava sentindo. E eu consegui sentir agora essa minha angústia, que eu nem lembrava tanto assim que eu senti, mas eu já não aguentava mais essa dúvida. Hoje é dia 18, eu comprei um teste de farmácia, daqueles bem simples, e acho que eu vou fazer. Tô muito agoniada, assim, de não falar pra ninguém, não falar pro Maurício, não falar pra minha mãe, minha irmã, meu pai. Mas, assim como pode não ser nada, e, sei lá, talvez criar alguma expectativa, ou assustar alguém pra nada, sabe? Eu vou fazer hoje. Tirar essa agonia que eu tô. Hoje de madrugada eu acordei 3 horas da manhã, fiz xixi, tava com uma cólica estranha, fiquei acordada um tempão. E aí eu dormi e sonhei que eu tava grávida. O Maurício vai subir aqui daqui a pouco, mas depois ele vai na academia e eu vou fazer. E aí a continuação disso é a minha reação, depois a reação do Maurício, a reação da nossa família, que foi tudo no dia 18, nesse dia aí do teste, da descoberta, e que eu mostrei pra vocês tudo nesse vídeo. Quem não viu esse vídeo eu vou deixar na descrição aqui, tá muito legal. Foi muito louco, assim, muito emocionante, a coisa mais louca que eu já senti na minha vida. Uma mistura de sentimentos muito grande, até por conta de tudo que a gente estava vivendo, né,
com o fato do pai do Maurício ter falecido tão recentemente, e foi uma mistura de coisas assim na nossa vida que ao mesmo tempo foi, sei lá, muito louco. Só pode ter sido um presente dele, assim, e de Deus para tudo que a gente tá vivendo, assim, e tava vivendo, né, nesses mesinhos. E se vocês acham que estão grávidas, vão anotando todos os sintomas. Se quiserem compartilhar com alguém também, eu não quis compartilhar, por mais que eu tivesse vontade, eu não quis contar ainda, porque eu não queria nem preocupar ninguém e nem criar expectativas. Então, vai que eu não fosse nada, que fosse coisa da minha cabeça, eu queria, sei lá, só anotar e guardar pra mim, né, ter esses registros ali, esses vídeos, e foi muito bom eu ter feito isso. E agora a gente tá com 3 meses e meio já, indo pra 4 meses. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês em vídeo também sobre esse meu primeiro trimestre de gestação, que é o trimestre mais sensível, digamos assim, com mais risco de aborto, que traz muitas inseguranças, medos, muita felicidade também, mas é tudo muito novo. Então eu posso compartilhar com vocês também, para quem quiser, trazer tudo que eu senti, todos os sustinhos também que aconteceram, todas as partes legais. E também logo mais teremos o chá revelação. Eu já fiz o exame aquele de sexagem fetal. Comenta aí o que tu acha que é. Tô com cara de mãe de quê? De menina ou de menino? E lá no meu Instagram, para quem quiser ir acompanhando o tamanho da barriga e os sintomas e tudo, eu tô compartilhando tudo com você. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Mil beijos e até o próximo vídeo.